Vamos a mais uma aula de matemática, nossa segunda aula do primeiro ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos fazer as correções dos exercícios 2 e 3 do caderno Aprender Sempre. É importante que você tenha o seu caderno em mãos para acompanhamento da correção. Então vamos pegar o exercício número 2. Ele dá um conjunto de números, uma sequência de números, e ele quer que nós vamos verificar se ele é um número natural, se é inteiro, se é racional, se é decimal finito, se é uma dízima periódica simples ou dízima periódica composta, ou se é um número irracional. Antes de nós entrarmos no exercício, nós vamos recordar algumas coisas aqui. O que são os números naturais? Conjunto N é constituído dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Começa do zero e vai considerando os valores somente positivos. Os números inteiros já abrangem os positivos e os negativos. Então nós temos para a esquerda os negativos e para a direita os positivos, né? Então os números inteiros abrangem positivos e negativos. Os números racionais, ele engloba o que nós já falamos anteriormente, os números inteiros, engloba os naturais, os fracionários, os decimais exatos e as dízimas periódicas, né? As dízimas que têm período. E os números irracionais. Irracionais são os números que vão apresentar vírgula, só que não tem, após a vírgula não tem repetição, ou seja, não apresenta período, ele é infinito. Ou seja, ele é composto pelas dízimas não periódicas. E também nós temos o caso das raízes não exatas, né? Raiz de 4, por exemplo, é uma raiz exata, porque a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, esses números conhecidos, raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Raiz quadrada de 25 é 5 e assim por diante. Essas são as raízes exatas. Mas tem alguns números que não tem raiz exata. Raiz de 7, por exemplo, não tem um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 7. Então, ele vai dar uma dízima que não tem período, um número que após a vírgula não tem valor que se repete, ele vai ser infinito. Então esse é o caso que são números irracionais. Então vamos verificar lá. Ele deu o número 27 e quer saber. Então vamos fazer a pergunta, ele é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro, né, o 27. É um número natural? Ele está acima do zero, né, positivo, é natural também. Então ele é natural, ele é inteiro. Ele é racional? Sim, ele é racional. Você pode perguntar, mas ele se encaixa? Ele pode ser fracionário? Pode, se você fizer 27 dividido por 1, dá ele mesmo, então ele se encaixa como racional também. Ele é as três coisas. Ele pode ser natural, ele é inteiro e ele é racional. Agora, o número 1/3, ele é natural? Não. Se você fizer 1 dividido por 3, vai dar 0,33, né? 333 e assim por diante. Então ele é uma dízima periódica, o período é 3. Então ele não é inteiro. Ele é natural? Também não. Então só resta, ele só pode ser, como é uma dízima periódica simples, período 3, ele é um número racional. Número -9, ele é inteiro, só que é um inteiro negativo, e ele é racional também. Ele só não pode ser natural, né? Porque o natural só abrange aí os positivos. O 0,151515, ele é inteiro? Não. Natural? Não. Mas ele é uma dízima periódica simples, porque o período dele aí, desse número é 15. Então,
é um número racional. Aquilo que nós falamos anteriormente, raiz quadrada de 5, não é raiz exata. Se você fizer na sua calculadora, dá 2,23606 e assim por diante. Não tem um período que se repete, ele é infinito. Então, nesse caso, ele é irracional. O 2,6 é inteiro? Não. É natural? Não. Ele é racional? Sim, porque ele é um decimal exato, tem fim, né? Então, está aí a classificação dos números que foram dados. Agora vamos pegar o exercício número 3, que é parecido com o 2, e ele dá uma sequência de 5 números aqui, 1 sobre raiz de 5, no segundo caso 4,121212, depois nós temos o número π dividido por 2, temos aí 0,11, 22, 33, 44, um número que não tem período, né? E temos o 17 oitavos. Então vamos ver lá. O 1 sobre raiz de 5, como nós já sabemos que raiz de 5 ele é irracional. Se você viu a raiz quadrada de um número que não tem raiz exata, ele já é um número irracional. O 4,121212, ele é uma dízima periódica simples, tem um período aí, né, do número 12, que é o que se repete. Então ele se classifica como racional. Depois o número π sobre 2, o π, como você já conhece, é 3,14. Não só 3,14, depois vai se repetindo outros números que não se repetem, não tem período, portanto é irracional. O 0,11, 22, 33, 44, como você percebe, não tem um número que fica se repetindo, então ele é irracional. E no último caso, 17 por 8, se você fizer a divisão aí, 17 por 8, vai dar um número aí exato, 2,125. Então, é finito, então ele se encaixa como racional. E a pergunta, depois dessa análise, o exercício quer saber em que casos eles eram classificados como irracionais. Os irracionais, como nós já vimos, está aí na condição aqui do exercício 1, número 1, que esse é irracional, o 3 é irracional e o 4 é irracional aqui. Então, a condição de irracionalidade está nos números 1, 3 e 4. Portanto, a resposta aqui, letra D. Espero que você tenha entendido esses conceitos básicos aí da classificação dos números. E até a nossa próxima aula.